Que a paz do Criador esteja com todos nós, senhores. Desde já eu peço que se inscreva no canal, dê o like, faça os comentários e compartilhe para que possa haver no nosso canal crescimento. Somos uma comunidade de conhecimento e de reflexão para os problemas, para as complexidades, para as crises do nosso Brasil de hoje. Senhores, como está aí no tema do vídeo, nós vamos estar falando que o Brasil é um país dos bancos, da Bíblia e da bala. É óbvio que a gente constata que o Brasil, ele, pela sua formação histórica, ele se caracteriza como como um país muito religioso, um país com mais de 80% da sua população de cristãos. Isso é um fato. E um fato também que evidenciamos é que essa mesma nação, com mais de 80% da sua população de cristãos, é uma nação, podemos dizer assim, completamente caótica, né, senhores? O Brasil ostenta números, assim, muito preocupantes, né? Taxa de homicídio, taxa de encarcerados, de fome, de insegurança alimentar, de desemprego, de desigualdade, de falta de mobilidade social e por aí vai, senhores. Mas dentro dessa plataforma econômica e estatal que vivemos hoje, esse caos aí já perdura aí há mais de 30 anos. Nós vivemos dentro de uma realidade do capitalismo neoliberal. Isso é um fato. O Brasil é um país capitalista. O capitalismo neoliberal que traz a realidade aí há mais de 30 anos de um Estado neoliberal que envolve redução de gastos públicos, desregulamentação da economia, ou seja, abertura econômica e privatizações. Essa é a realidade. Essa realidade também desse Estado neoliberal, ele é precedido também de uma década de 80, onde vivíamos uma realidade de hiperinflação e uma dívida externa alta. Nós evidenciamos isso em 1985, quando o governo Sarney assume. Ele assume com uma inflação de 237% ao ano e uma dívida externa na casa dos mais de 100 bilhões de dólares. Isso também aponta para o fracasso da política econômica do governo militar, né, que era um governo que tinha a política econômica fundamentada em estatais, empresas privadas locais e a abertura ao capital estrangeiro, abertura econômica para o capital estrangeiro. O fato que tudo isso, toda essa política do governo militar vai levar o Brasil a uma hiperinflação e uma dívida externa altíssima, mais de 100 bilhões de dólares. Eu vou trazer aqui 2 anos, eu vou trazer 1989 e 1990. Em 1989, a inflação anual do Brasil chega a 1.765% ao ano. Os senhores podem pesquisar. Em 1990, a inflação chega a 1.198% ao ano. E a economia brasileira, ela passa a ser monitorada por organismos internacionais que os senhores conhecem bem, a FMI e o BIRD, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, são instituições mundiais de crédito. É até um eufemismo, uma forma de suavizar quando nós falamos de crédito, né? Porque nós sabemos que crédito é dívida, e dívida é uma forma de escravidão econômica. Então, isso aí já evidenciaria um apontamento para a implantação aqui no Brasil de um Estado neoliberal. Então, senhores, a consolidação do Estado neoliberal e do capitalismo neoliberal aqui no Brasil
ela vai vir com a consolidação do Plano Real. O Plano Real é uma medida que o Estado brasileiro ele tomou para a estabilização, plano, né, para a estabilização econômica, porque a realidade era de uma década inteira, década de 80, início da década de 90, de hiperinflação. Esse Plano Real ele é lançado em 1994, no governo do Itamar Franco. Já naquele ano, para vocês terem uma noção da hiperinflação, estou falando aqui muito de inflação. A inflação, o que é inflação? Muita gente não sabe, né? A inflação ela tem a ver com o aumento dos preços ou com os preços inflados, né? Então, quando você ouvir falar em inflação, você já imagina o que? Aumento dos preços ou preços inflados. Então, a realidade da década de 80 e do início da década de 90, até mesmo esse ano do lançamento do Plano Real, é de uma hiperinflação. Só para vocês terem uma ideia, a hiperinflação de 1994, para vocês que tem uma memória afetiva, o ano do Tetra, o ano da Copa do Mundo, né, que o Brasil ganhou o tetracampeonato, era uma inflação de 1.304% ao ano. Era uma hiperinflação. Então foram implantadas medidas econômicas para a estabilização dessa economia brasileira e colocar fim a essa hiperinflação. Então, só para os senhores terem uma noção, a inflação de 1994 era de 1.304% ao ano. 94. Em 95, com a consolidação do Plano Real, ela é de 23% ao ano. Olha o absurdo de queda que teve, né, de uma inflação controlada para uma hiperinflação totalmente fora de controle. E qual foi o nome desse milagre, podemos dizer, esse milagre, entre aspas, econômico, né? O nome desse milagre tem um nome, e o nome se chama tripé macroeconômico. Então, voltando a falar aqui, eu falei que esse Estado neoliberal, ou esse capitalismo neoliberal, ele vai se consolidar com o Plano Real. E o que vai consolidar o Plano Real é esse tripé macroeconômico, que vai ser composto de superávit primário, metas de inflação e câmbio flutuante. Vamos aqui falar inicialmente sobre superávit primário e fazer as devidas aplicações. Superávit primário é uma responsabilidade fiscal, né? Ou seja, é uma forma de teto de gastos que vem com dogmas, obviamente, dogmas do mercado, de cortes em investimentos públicos para a sustentação de uma dívida pública impagável, né? A prioridade é o Estado brasileiro honrar as dívidas. E a dívida pública, aí ela está nessa rolagem, e isso vai evidenciar uma economia que vai se preocupar com que o Estado ele honre as dívidas e, consequentemente, o Estado ele vai perder a sua capacidade de investimento. Com isso, a economia ela não vai crescer e a população, senhores, ela vai se deteriorar. Porque, senhores, uma das características do neoliberalismo é ignorar os déficits sociais históricos que temos. O Brasil, de fato, tem um déficit social histórico aí construído por mais de 380 anos de escravidão. Temos vivos aí vários excluídos sociais, mecanismos de exclusões e por aí vai. São características de uma nação de terceiro mundo. Uma das questões de fazer com que o Estado brasileiro reduza ou perca a sua capacidade de investimento é o colapso na educação. A educação ela vai se precarizar de uma forma assim absurda. E todos nós sabemos, senhores, que o colapso na educação
é um colapso em uma nação. Se você quer destruir uma nação, não é necessário você usar bombas atômicas ou mísseis de longo alcance, basta você reduzir a qualidade da educação. Com isso, nós vamos produzir uma população extremamente ignorante, violenta, vulnerável a vários tipos de ideias, de teorias, como teorias conspiratórias, negacionismo, misticismo, uma noção de religiosidade completamente distorcida, enfim. Vai haver uma precarização na população de uma forma geral. O que acontece? Isso também vai ajudar a entender por que o Brasil, em 2020, o ano da pandemia, registrou uma taxa de assassinatos de mais de 50 mil assassinatos em um ano da pandemia. E hoje possuímos mais de 800 mil presos, é a terceira maior população carcerária. Então o Brasil também vai se caracterizar dentro desse modelo de Estado neoliberal, um Estado que vai perder a sua capacidade de investimento. O Brasil vai se evidenciar numa fábrica de bandidos, de criminosos, de corruptos, de bilionários, de miseráveis. Então, senhores, todo esse cenário caótico que vivemos, na verdade, é a evidência de um Estado que tem perdido a sua capacidade de investir, tem reduzido em muito essa capacidade de investir, porque a prioridade desse Estado neoliberal é honrar uma dívida pública impagável dentro dessa realidade aí do tripé macroeconômico de superávit primário. Então, como os senhores podem evidenciar aqui, ó, essa pizza aqui, essa parte amarela da pizza aqui, ó, é o que a gente vai pagar aí referente a 2021 da dívida pública, né? Aí você vai ver as outras fatias da pizza. Você vai ver que essa dívida pública aqui ela vai consumir mais de 50% do orçamento geral da União. O orçamento da União, o orçamento geral da União, vai rondar aí na casa de 4 trilhões 147 bilhões. E desse montante aí, de 4 trilhões 147 bilhões, 2 trilhões,236 bilhões é para pagar juros e a amortização da dívida, senhores. Então é por isso que o Estado ele perde a sua capacidade de investir na população, no território, na indústria, porque a prioridade desse Estado neoliberal é isso aqui, é pagar os juros da dívida. Então eu acho muita limitação ou uma meia-verdade quando nós falamos, por exemplo, focamos apenas nos esquemas de corrupção dos políticos e do Estado brasileiro. Isso é uma meia-verdade. De fato, há um rombo na economia pública, no dinheiro público, nos recursos públicos que deveria ser investido na população, no território, na indústria, na economia, de uma forma que venhamos ter um bem-estar social. De fato, isso é verdade, mas isso não justifica todo o fracasso do Brasil. Eu vou dar alguns números para os senhores perceberem. Isso são dados da ONU, tá? A ONU, ela constatou, ela chegou à conclusão que os esquemas de corrupção na política geram um rombo no país de mais de 200 bilhões anuais, né? E algumas instituições locais aqui também endossam esses números. Agora vamos para outros dados aí, que isso aqui todo mundo comenta, né? Todo mundo comenta. Você vai para o senso comum hoje, todo mundo fala que o Brasil está nessa condição porque temos um Estado corrupto e patrimonialista, ou seja, os políticos usam recursos públicos para enriquecimento próprio. Isso é verdade, mas isso não explica
o fracasso do Brasil, ou seja, se constitui uma meia-verdade quando você quer dizer que isso é por causa disso que o Brasil é um país fracassado. Isso aí já é uma meia-verdade, isso não é uma verdade plena. Por quê? Porque eles omitem outros dados aqui, por exemplo, que eu vou dar para os senhores sobre sonegação fiscal. A sonegação de impostos, que em países como Estados Unidos dá cadeia, aqui no Brasil gera um rombo de 417 bilhões anuais, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Isso aqui ninguém fala. Compara os dados da ONU lá, 200 bilhões anuais de esquemas de corrupção do meio político, sonegação de impostos, que eu citei aqui, já que pelo brasileiro é muito admirado, os Estados Unidos, e lá isso dá cadeia, é mais do que o dobro, é 417 bilhões anuais. E isso ninguém fala isso. Mas isso gera um rombo, sim, na nação. E o terceiro dado aqui que ninguém fala mesmo, alguns falam, principalmente a imprensa não fala nada, se cala, que é referente ao Brasil, por exemplo, referente a 2021, como eu mostrei aí o gráfico geral da União, o Brasil vai pagar de juros e amortização da dívida pública 2,235 trilhões, segundo a Lei de Orçamento Anual da União Federal. Isso também ninguém fala. Então eu mostrei para os senhores naquele gráfico do orçamento anual da União Federal que o Estado brasileiro ele perde o seu poder de investimento na população e nas melhorias públicas e sociais para que possa resultar num estado de bem-estar social. Resumindo, um povo mais educado, né? Uma nação que invista na sua indústria e gere mais emprego e renda, um país com muita infraestrutura, ou seja, vai gerar um estado de bem-estar social. Isso acontece, senhores, porque a nossa realidade hoje é uma realidade de um capitalismo neoliberal que, consequentemente, opera dentro de um Estado neoliberal através do tripé macroeconômico. Tudo isso aí envolve o que eu falei inicialmente, que é o tal superávit primário, em que você vai reduzir os gastos públicos para priorizar o pagamento de uma dívida pública impagável, e isso vai gerar o não crescimento da nossa economia e uma população completamente deteriorizada e precarizada. Um outro ponto desse tripé macroeconômico neoliberal é as metas de inflação. Como eu falei, inflação, quando vocês ouvirem inflação, vocês têm que associar aumento de preços ou preços inflados. O governo ele tem um dogma, ele acredita que ele controla a inflação através de juros altos. Toda vez que tem um consumo da população e tal, a população está consumindo, ele quer controlar, aí gera-se uma inflação, um aumento de preço devido à lei da oferta e da procura, ou seja, a população procura, então o mercador ele vai subir o preço, né? Então você vai ter ali uma inflação de demanda. Então o governo ele tem um dogma que você subindo os juros, você inibe o consumo e você controla a inflação. Eles pensam que a inflação brasileira é uma inflação de demanda. Só que a inflação brasileira hoje é uma inflação de custo e de estrutura. Eles não partem desse princípio. E o que acontece? Então o Brasil ele vai se caracterizar também por ser uma nação que tem as maiores taxas de juros do mundo, senhores. As maiores taxas de juros do mundo, porque o governo ele tem um dogma que se você subir os juros, você controla a inflação. E com juros altos, isso vai inviabilizar o crescimento econômico, porque boa parte do empresariado, a maior parte do empresariado não vai contrair empréstimos com os bancos com juros altos, porque além dos juros estar alto, né, ele sabe que o consumidor ele está endividado no cartão de crédito e no cheque especial devido aos juros ser alto. Então isso vai inviabilizar o crescimento econômico.
Isso também vai inviabilizar o consumo das famílias, que é, né, a base aí do crescimento, o motor do crescimento econômico é o consumo das famílias. E além disso, esses bancos, você pode notar que não há todo esse aquecimento econômico, os bancos aí estão batendo lucros recordes, os bancos estão aí prosperando de vento em polpa. Isso se explica devido a essa alta taxa de juros que os bancos brasileiros trabalham, mas também, senhores, tem o fato do governo fazer o enxugamento do caixa dos bancos, né? Já que os bancos não conseguem emprestar esse dinheiro devido à alta taxa de juros que eles operam, o empresariado brasileiro não se arrisca em pegar fazer esses empréstimos e a população está endividada aí no cartão de crédito, no cheque especial. O governo vai lá, enxuga o caixa dos bancos, e é esse enxugamento do caixa dos bancos que é a nossa dívida pública impagável. Então, isso está dentro aí do tripé macroeconômico. Isso é um mecanismo constante, né? Aonde a nossa economia ela não cresce, aonde o consumo das famílias também não cresce, né? E, além disso, o Estado ele vai contrair uma dívida pública, né, com esse enxugamento do caixa dos bancos, uma dívida pública impagável. Por isso que nós temos que focar nessa questão, senhores, da auditoria da dívida pública. Aqui do lado, nosso vizinho, o Equador, por exemplo, eles fizeram uma auditoria da dívida pública e descobriu que 70% dessa dívida era juros. E o terceiro ponto do tripé macroeconômico é o câmbio flutuante, que significa que a nossa moeda local ela está ancorada ao dólar do dia. E o dólar do dia ele fica ao gosto do mercado. Então, se existe uma crise em qualquer lugar do mundo, né, os investidores resolvem tirar os seus dólares aqui do Brasil, a nossa moeda se desvaloriza. Porque dentro desse conceito neoliberal de financiarização, uma economia forte, ela passa a ser uma economia que tem bastante investimento em dólar. Então, esse dólar, ele fica ao gosto do mercado. Então, se o mercado ele tem uma crise em qualquer lugar do mundo, ele vai retirar o seu investimento e vai botar em locais mais rentáveis. E se tem algo que esse mercado ele julga ser um risco à sua lucratividade, por exemplo, o governo vai dar o Auxílio Brasil, né, para não deixar essa população aí morrer de fome. O mercado, não, então ele vai furar o teto de gasto. O mercado vai e esperneia e começa a ter fuga de dólares do país. Aí a moeda se desvaloriza. E aí isso tem impacto na vida da população, por quê? Porque uma moeda desvalorizada, o Brasil importa muita coisa. O Brasil importando muita coisa, ele vai pagar mais caro. E isso vai ser repassado para a população local. Então os senhores conseguem entender o quanto esse Estado neoliberal ele é responsável por esse caos que vivemos como nação, porque o neoliberalismo ele vai ignorar os problemas sociais, e o Brasil tem problemas sociais históricos por 380 anos de escravidão, e ele vai nos consolidar como uma nação de terceiro mundo. Uma nação de terceiro mundo vai ser uma nação marcada já que há uma desindustrialização, né? Ele vai nos caracterizar como uma mão de obra desqualificada e barata. Isso vai ser uma das marcas de uma nação de terceiro mundo. Um mecanismo de exclusão e de opressão que o Brasil já traz dessa trajetória escravocrata, que o Brasil teve aí 380 anos de escravidão, e que isso vai ter impactos no Brasil de hoje, evidenciado aí pela desigualdade social, pelas injustiças sociais, como aquele estudo da OCDE chamado Elevador Social Quebrado, que mostra que o Brasil, em 30 e tantos países pesquisados, é o segundo em pior mobilidade social. E só perdemos para a Colômbia, né? Ou seja, você vê os dois principais países
com a pior mobilidade social, é referência mundial em violência, né? Violência. As pessoas acham que é uma questão de armas, né? De armar a população. Eu vou chegar nesse ponto aí. E ele vai preservar esses mecanismos de exclusão e de opressão social. O neoliberalismo não está preocupado com isso. Vai nos constituir como exportadores de matéria-prima ou bens primários ou commodities. Vai nos consolidar como isso. Então, o neoliberalismo, ele ignora toda essa questão social. Isso também vai ter impacto no colapso da educação. Como eu falei anteriormente, para você destruir uma nação, você não precisa de mísseis, você não precisa de bomba atômica, basta você baixar o nível da qualidade da sua educação. Por que eu falo isso, senhores? Porque isso vai abrir caminho para a ascensão, por exemplo, de o que nós vemos crescer no Brasil, que não é... Aí eu recomendo os senhores assistir o vídeo anterior que fala do fermento dos fariseus. Isso vai abrir caminho para o crescimento não do evangelho de Jesus Cristo, mas de um farisaísmo da pior espécie. É o que nós vemos crescer hoje. Uma religiosidade hipócrita e falso moralista. Um falso moralismo e uma hipocrisia religiosa assim incrível. Pessoas opressoras, mas com a aparência de bondade, de piedade, de espiritualidade, mas são pessoas opressoras, até pior do que os opressores que se colocam nessa condição abertamente. E, senhores, a ascensão do neofascismo. Por que eu falo isso, senhores? Que todo esse colapso que o neoliberalismo ele traz, principalmente na questão educacional, na questão da indústria, enfim, da geração de emprego e renda, vai abrir caminho para o crescimento do farisaísmo e do neofascismo. Porque hoje nós temos um governo que ele vai usar uma trilogia educacional, religiosa, chamado de Deus, Pátria e Família. Essa educação, essa trilogia educacional vai trazer o conceito que é um governo que teme a Deus, que é um governo extremamente nacionalista, ultranacionalista, e um governo que vai defender os valores da família. Senhores, tudo isso é um discurso hipócrita e falso moralista, né? Porque quem teme a Deus, e nós vivemos num país de cristãos, né? E por cristão Jesus Cristo é Deus, tem que focar nos mandamentos de Jesus Cristo, né? Que é perdoar 70 vezes 7, dar outra face, amar os inimigos. Esse governo ele não prega amar os inimigos, então já é uma contradição. Ele prega em exterminar os inimigos. Tanto é verdade, senhores, que o Brasil ele tem um registro de aumento de armas de fogo em 374%. Ou seja, mais de 1 milhão de armas de fogo em poder do cidadão civil. Provavelmente hoje o cidadão civil ele tem mais armas do que as forças militares, do que a polícia, e tudo isso endossado pela religião evangélica, enfim, por uma ala do cristianismo hoje. Tudo isso está endossado por eles, senhores. Então, toda essa trilogia Deus, Pátria e Família, todo esse farisaísmo encontrou um campo fértil no colapso que o neoliberalismo trouxe. E eu vou mostrar quem trabalhava com essa concepção de Deus, Pátria e Família. Os senhores podem pesquisar esse símbolo aqui. É o símbolo dos integralistas da década de 30. Em 32 chegou aqui com Plínio Salgado. Deus, Pátria e Família. Só um adendo aqui. Esse vocábulo pátria, ele etimologicamente vem dos patrícios, né? Vocês podem pesquisar. Patrício eram as elites romanas. Então é um tipo de patriotismo, de nacionalismo que quer beneficiar apenas uma elite e não toda a população. Plínio Salgado, ele foi aprender com Mussolini, senhores. Foi aprender e trouxe toda essa concepção de conservadorismo,
cristianismo, militarismo, antissocialismo, antiliberalismo, como a salvação para o Brasil, né? Então, o integralismo ele é reconhecido aqui no Brasil como o fascismo brasileiro. Então, o fascismo brasileiro ele vai trabalhar com essa trilogia aqui: Deus, pátria e família, senhores. Então, olha aonde chegamos, senhores. Pregamos, e uma coisa importante. Todos sabem que o símbolo do fascismo é uma arma. E aqui, isso aqui é o símbolo do fascismo, né? Que vem de fasces, né? Que é o feixe de varas amarrado, né? Que dá sustentação ao machado, né? O feixe de varas é a unidade, né? É uma mentalidade coletiva que acredita que o autoritarismo, né? O militarismo, enfim, a violência, enfim, isso vai ser mecanismos de melhoramento social. E a gente vê muitas manifestações populares aí pedindo a volta do AI-5, pedindo ditadura militar no Brasil, né? Enfim, uma imposição pelas armas, senhores. Então, o que nós observamos é que todo esse fascismo, esse neofascismo que estamos presenciando, ao menos uma mentalidade fascista como forma de melhoramento social, ela tem toda essa ascensão devido ao colapso, ao caos criado pelo neoliberalismo, que eu posso sintetizar nessa figura aqui, senhores. Ó, aqui o povo magrinho, o Estado alimentando aqui o sistema bancário, que é o que eu mostrei inicialmente para os senhores sobre a realidade, né, da dívida pública, né, que é aqui o orçamento do Estado, né? Mais de 50% do orçamento do Estado é para pagar juros e amortização da dívida. E você vai ver aqui que, por exemplo, a educação aqui é uma porcentagem muito pequena, como 2,85%, perdão, educação é 2,69% e saúde 2,85%. Então, senhores, de fato, esse Estado neoliberal que evidenciamos através do tripé macroeconômico, ele vai inviabilizar investimentos públicos. E isso vai construir uma nação caótica que nós estamos presenciando hoje. Uma nação em que temos, por média anual, 50 mil assassinatos, constituímos na terceira maior população carcerária do mundo, 800 mil presos, fome, aí 20 milhões passando fome literalmente e 80 com insegurança alimentar, então constitui mais de 100 milhões de pessoas com problema na alimentação, desemprego, inflação alta, a maior taxa de juros do mundo. Tudo isso se chama neoliberalismo, capitalismo neoliberal, que tem feito o Estado perder o seu poder de investimento para priorizar uma dívida pública impagável e que tem se materializado e chegado até nós outros hoje através desse tripé macroeconômico. Então, galera, é isso aí. O Brasil ele tem se constituído nessa nação de bancos, de Bíblia e de bala devido a essa questão neoliberal. Tamo junto aí. Se inscreva no canal.